Nesse vídeo, a gente vai falar sobre cidadania italiana por casamento. Antes de mais nada, é importante dizer que a união estável não é aceita pelas leis italianas. Então, nesse vídeo, a gente vai estar sempre falando de união civil. Outra coisa importante é falar sobre a diferença entre naturalização italiana por casamento e cidadania italiana por casamento. Se você for no site do consulado italiano no Brasil, por exemplo, e verificar as regras para ter a cidadania italiana por casamento, você logo vai perceber que existe uma diferenciação, inclusive com documentos diferentes para quem busca a naturalização italiana por casamento e a cidadania italiana por casamento. Você sabe qual dessas situações se aplica a você? Bom, vamos explicar. A cidadania italiana por casamento, ela se aplica somente à mulher, somente à esposa. Porém, tudo depende da data em que ela casou com este homem que possui a cidadania italiana ou que está fazendo o processo e vai ter o reconhecimento. Se a esposa casou com este homem até 27 de abril de 1983, a esposa vai ter o reconhecimento da cidadania italiana dela junto com a do marido. Ou seja, casando até aquela data ali, a esposa tem a cidadania italiana reconhecida junto com a do marido. Se a esposa casou após esta data, ela vai poder se naturalizar italiana por casamento. Porém, é um procedimento um pouquinho diferente que a gente vai explicar mais adiante. Já no caso do homem, ou seja, o marido que casa com uma mulher que tem a cidadania italiana ou que está realizando o processo e vai ter o reconhecimento, o homem sempre poderá somente se naturalizar italiano por casamento. Então, para o homem, não importando a data em que ele casou, ele poderá somente se naturalizar italiano por casamento. Então, é importante entender que para a mulher existe essa pequena diferença para aquelas que casaram antes de 27 de abril de 1983 e aquelas que casaram após essa data. E para os homens, a condição é sempre aquela de se naturalizar italiano por casamento. Uma outra dúvida comum também para as esposas que elas tinham um marido que infelizmente teve o óbito ou elas se separaram, e isso ocorreu após a data de 27 de abril de 1983. Nesse caso, a esposa ela conserva o direito à cidadania italiana. Então, ela pode fazer o pedido junto ao consulado italiano e vai ter o reconhecimento da cidadania italiana, ok? Próximo vídeo a gente vai falar sobre esses dois casos, sobre o procedimento para quem quer se naturalizar italiano por casamento e o procedimento para quem quer fazer a cidadania italiana por casamento. Até lá! Além da parte gramatical, também tem informações para quem está fazendo a cidadania ou para quem está buscando fazer a cidadania italiana, como, por exemplo, questões sobre moradia, ou questões sobre estudo, ou então fazer a cidadania com a intenção de ir para a Itália trabalhar. Então não é só a gramática pura, nem somente questões culturais.